Olá, pessoas! Vamos para mais uma aula, tá bom? Antes de qualquer coisa, né, pegue um lugar mais silencioso que vocês estiverem na casa de vocês, né? Peguem logo o material didático, o caderno, façam as anotações, tá bom? E tentem se concentrar na aula, tá? A aula de hoje, gente, de português, é sobre as conjunções, tá bom? E o que seria conjunções? Conjunções, basicamente, é uma classe gramatical, né, uma classe de palavras que vão ter características semelhantes, né? E quais seriam essas características? No texto, todo o texto, ele se constrói, né, a partir de redes de apoio, né? Ou seja, o texto é diferente, por exemplo, de eu pegar um papel e escrever várias frases aleatórias. Frases aleatórias não é um texto. Vocês conseguem diferenciar, né? Um conjunto de frases de um texto. Então, o texto ele se constrói a partir de uma relação, né, entre essas frases. Ou seja, relações de integração, né? Essas frases estão integradas. Para quê? Para que haja uma unicidade que garanta a informação, ou seja, é necessário tudo isso estar interligado para eu conseguir ter uma visão do todo, para conseguir ter a informação inteira, tá bom? Enfim, e a gente chama isso de conectivos, né? Conectivos são elos que vão integrar e vão modelar o texto. Então, são palavrinhas que eu vou colocar no meu texto para conseguir unir tudo, né? Unir uma palavra com a outra, unir uma frase com a outra, unir um parágrafo com o outro, tá bom? Então, tudo isso vai deixar o texto mais unido, né? Mais junto, mais coeso até, né? Enfim. E a gente pode destacar as conjunções, né? Que é uma palavra invariável, que ela vai ligar duas orações, né? Ou dois termos, da mesma função sintática, no caso. Atribuindo um papel semântico a eles, tá bom? O que seria o papel semântico? É o significado, né? Uma significação a eles, ou seja, eu vou colocar ali umas palavrinhas, elas vão unir, mas vão unir só por unir? Não, elas vão unir e vão dar um sentido. Aí, dependendo do sentido que eu quero passar, eu vou escolher uma conjunção diferente, tá bom? Então, de maneira geral, a gente pode classificar as conjunções em dois grandes grupos, tá? As coordenativas e as subordinativas, tá bom? Qual seria a diferença? Coordenativas é a conjunção, ela tá unindo duas orações coordenadas. O que seriam isso? Calma, a gente vai estudar com calma melhor, tá? Mas só o que é importante vocês saberem. Eu vou usar elas quando eu precisar unir orações que são independentes. Como assim? Duas orações que têm sentidos completos. Se eu falar assim, sei lá, fui ao mercado, comprei pão, por exemplo. Fui ao mercado, tem um sentido completo, você entendeu tudo. Comprei pão, você também entendeu tudo. Aí eu posso usar uma conjunção coordenativa. Eu posso falar, fui ao mercado e comprei pão. Não posso? Posso. Então esse i que eu usei, esse no caso, é uma conjunção, tá? Uma conjunção coordenativa, porque está unindo duas ideias totais, né? Duas orações que têm um sentido completo e está me passando uma ideia de adição, né? Ó, falei uma coisa e adicionei dando outra, ok? E as subordinativas? Subordinativas é um grupo muito grande, né? E são conjunções que eu vou usar quando eu tiver duas orações, uma delas ela vai depender da outra, ou seja, ela vai ser subordinada à outra, vai ser o complemento da outra, tá bom? Então, a gente vai dizer que ela é dependente, tem uma relação de dependência, ok? A gente também vai estudar isso com calma, tá? As orações subordinadas, não se preocupem. Enfim, conjunções coordenativas. De maneira geral, a gente pode dizer que existem 5 tipos, tá bom? Aditivas, que eu tinha falado, quando elas vão adicionar uma ideia, né? Por exemplo, o i, nem, não só, mas também, bem como, mais ainda, tá? Adversativas, quando elas vão dar a ideia de contraste, ou seja, de quebra de pensamento, tá? Por exemplo, mais, porém, contudo, todavia. Alternativas, quando vai dar essa ideia de alternância, né? Ideia de escolha, principalmente o ou, né? Ou você faz isso, ou faz aquilo, hora que é isso, hora que é aquilo, enfim, por exemplo, né? Conclusivos, quando vai dar uma ideia de conclusão, o nome já tá falando tudo, né? Ou seja, quando você quer chegar a um raciocínio, né? Você pode usar o logo, portanto, por isso, tá bom? Explicativas, quando você quer explicar alguma coisa, né? Principalmente você pode usar o porquê, você pode usar o que ele é muito usado, né? O pois, né? Por quanto, tá bom? Então, todas essas conjunções eu vou usar quando eu tiver duas orações que têm sentidos completos. E aí, quando eu quiser unir elas,
quando eu quiser uni-las, na verdade, né? Quando eu quiser uni-las para deixar tudo mais fluido, eu vou pensar, será que eu estou passando a ideia de adição? Estou apenas adicionando o pensamento? Será que eu estou passando a ideia de conclusão? Essa oração aqui eu estou concluindo alguma coisa? Será que eu estou explicando algo? Será que eu estou querendo dar uma alternância? Ou eu estou querendo contrastar alguma coisa? Então vocês vão pensar isso, aí vocês vão olhar para cá, né? E vão escolher qual dessas conjunções vocês vão usar, tá bom? E conjunções subordinadas, né? A gente vai olhar de uma forma geral, tá? As conjunções subordinadas, elas também subdividem. Ou seja, dentro do grupo, tem 10 grupos. As integrantes, né? Que são conjunções que elas não vão mostrar sentido, né? A gente viu que as que a gente viu agora, elas passam um significado, né? Uma ideia de alternância, conclusão e tal. Aqui não, aqui elas não vão ter um sentido semântico, né? Não vão ter um papel semântico. Ou seja, não vão dar um significado. Elas apenas vão ligar as orações, tá bom? Então, a gente pode destacar o que e o se, né? Na verdade, só tem essas duas, tá? Então, toda vez que vocês verem essas conjunções integrantes, vocês vão pensar nisso. Elas estão ali só para unir. Por exemplo, não sabemos se ele vem. Espero que ele venha. Então, percebam que esse se e esse que não tá passando ideia nenhuma, né? Não tem contraste, não tem conclusão, não tem adição, não tem nada. Só tá juntando mesmo, tá bom? A gente vai estudar melhor essas duas partículas, tá, gente? Que elas são muito amplas, né? São muito complexas. Então, a gente vai estudar melhor elas com calma, tá? E as adverbiais? Como assim adverbiais? Elas vão indicar uma função de adjunto adverbial. Como assim? Elas vão mostrar um sentido de um advérbio. Vocês lembram lá dos advérbios? Tem advérbio de finalidade, de causa, de modo, de tempo, não é? Então, tem conjunções que elas também vão ter essa ideia, né? A ideia de tempo, de modo, finalidade, tá? E a gente também vai estudar melhor com calma depois, tá bom? Aqui foi só uma ideia geral mesmo. Enfim, vamos para o exercício. Identifique o sentido que as conjunções estão exercendo nas orações abaixo. Então, ela não só foi ao shopping, como também ao cinema. Aqui tá dando ideia de quê, gente? Como também? Tem uma oração, ela não foi só ao shopping, e tem outra, ela foi ao cinema. E aí eu quero juntar, eu quero adicionar um pensamento. Então, a ideia de adição, né? Esse como também está representando uma adição. Saí de casa cedo, porém, cheguei atrasada. Então, eu tenho uma frase, saí de casa cedo, e tenho uma frase, cheguei atrasada. E aí, eu quero unir elas, eu quero uni-las com um pensamento de quê? De oposição, não é? De contraste. Por isso que eu usei o porém. E o se, ou vou à praia, ou estudo. Aqui já fica mais fácil, né? A gente consegue ver a alternância, né, gente? A escolha, não é? A alternância. D, estudei muito, portanto, fui bem na prova. Então, de novo, eu tenho duas orações, estudei muito, fui bem na prova. E aqui eu quis dar uma ideia de quê? De conclusão, não é? Uma conclusão de um pensamento. E o item é, não demore, que estou com fome. Então, aqui eu tenho não demore e eu tenho estou com fome. E esse estou com fome é o quê? É uma explicação, né, que eu tô dando. Então, ficaria mais ou menos assim, adição, oposição, né, alternância, conclusão e explicação, tá, gente? Enfim, então, consequentemente, é uma condição aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, tá? Enfim, espero que vocês tenham entendido a aula, né? Se vocês tiverem dúvida, revejam essa aula, tá bom? Acessem o conteúdo no site da escola e a agenda digital para vocês fazerem os exercícios. E até a próxima aula.